Bom, pessoal, então essa aqui é a experiência 3, experiência sobre a ponte de Wheatstone, que é um dispositivo, um circuito, na verdade, que serve para medir a resistência de resistores. A gente vai preencher essas tabelas aqui, que são, na verdade, são esses números aqui são relativos a resistores, R1, R2, R3. Então, temos aqui ó, R1, R2, R3, um resistor de proteção. E aqui a gente vai informar os parâmetros da medida, né? Esse aqui é um parâmetro que a gente tem lá, A sobre B. O resistor escolhido para ajustar o circuito. E aqui é o valor obtido na medida. A gente compara com o valor nominal e pode obter um erro. Então você tem isso aqui para esses resistores 1, 2 e 3, associações de resistores em série paralela. E aqui você tem resistores variáveis com comprimento e com a área da seção transversal. Então, com a ponte de Wheatstone e esses resistores variáveis, a gente consegue estudar, por exemplo, a dependência da resistência com o comprimento e com a área da seção transversal, no caso de um resistor de níquel cromo. Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos montar aqui esse circuito que tem duas malhas, uma fonte de alimentação, um resistor de proteção e um galvanômetro. Bom, esse circuito na prática ele vai ficar com esse jeitão aqui, porque está aqui a fonte, resistor de proteção, está aqui uma malha, aqui está outra, só que aqui ó, um resistor, outro resistor, na verdade vão ser constituídos por partes de um fio que está nessa régua aqui, né, que vão funcionar como dois resistores. Já vamos ver como é que isso vai ser. Bom, aqui a gente tem uma fonte de alimentação que é um pouquinho diferente da fonte que a gente viu na experiência 2, porque ela tem uma única saída, né? Então aqui ela é uma fonte de corrente contínua, ajusta aqui a voltagem, né? Ela também tem aquele controle de corrente que eu deixo sempre no máximo, e ela tem aquelas três saídas, positivo, negativo e terra. A gente vai usar positivo e negativo, né? E vamos alimentar o nosso circuito. Então é o seguinte, ó. Esse aqui é o galvanômetro, né? Que nada mais é do que um amperímetro analógico, né? Então tem um ponteiro, e aí quando ele deflete para a direita, a corrente é positiva, para a esquerda é negativa. Para a gente aqui o sinal da corrente não vai fazer diferença, porque a gente vai analisar mesmo, a gente vai querer ajustar o circuito para que a corrente seja nula. Bom, então aqui a gente tem essa régua, né? E vocês notem que essa régua ela tem um fio. Ela é uma régua de 50 centímetros. Você vê que a marcação em centímetros, dá para ver, né? Ela tem uma outra marcação ali em cima. E aqui tem o fio, ó, né? E esses fios estão conectados de um lado nesse conector, do outro lado nesse outro conector, né? E a gente vai usar um conector intermediário para fechar o circuito encostando aqui em uma parte desse fio. A gente já vai ver como é que vai funcionar a nossa ponte. Vai usar também a caixa de resistências,
ou década de resistência, que é o seguinte, ó, eu tenho duas conexões, você liga um fio aqui, outro fio aqui, e você vai ter uma resistência, né? E eu posso ajustar o valor dessa resistência. Então aqui, ó, eu ajusto unidades, por exemplo, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho 5 ohms. Aqui, isso aqui são as unidades, aqui são as dezenas, por exemplo, eu coloco 1, 2, tenho 20, então 25 ohms. Aqui, ó, tem as centenas, eu coloco 1, 2, 3, então eu tenho 325 ohms. E assim por diante, eu tenho milhares, dezenas de milhares e milhões, né? Então eu tenho uma grande capacidade de variar a resistência do resistor em passos de 1 ohm, né? De 1 até 10 milhões de ohms. Então tem uma faixa de variação bem boa. Então ali estão os nossos resistores. Vamos começar a trabalhar com o resistor R1. Então eu vou montar o circuito para determinar a resistência do resistor R1. Ele tem um valor nominal, que está escrito aqui, 200 ohms, né? Mas valor nominal não quer dizer que seja o valor exato da resistência dele. É o valor que o fabricante determinou com uma margem de erro, que muitas vezes é grande. Essas margens de erro de valor de resistor pode chegar a 20%. Então a gente vai determinar, mas de qualquer forma a gente pode comparar com o valor nominal. Tá. Então, sempre olhando o diagrama do circuito, né, eu vou sair do positivo da fonte, conectar o resistor de proteção, entrar na régua, no conector da régua, e ao mesmo tempo conectar o resistor RX, que vai ser determinado. O negativo da fonte vem do outro lado da régua, e o outro resistor, que eu vou chamar de RS, conecta as duas pontas desses dois resistores, né, os dois terminais aqui em comum, e ligo também no galvanômetro. E aqui, ó, o galvanômetro ele vai ter um fio que, na verdade, ele vai ser um cursor que vai correr ao longo desse condutor aqui da régua. Então, vou pegar aqui um cabo vermelho e vou conectar no positivo da fonte. Então, e vem para o resistor de proteção. Está aqui o resistor de proteção. Conecto aqui. E do resistor de proteção eu vou conectar aqui na minha régua. Mais um cabo vermelho. E ligo aqui. Bom, do outro lado, a outra extremidade da régua, eu vou ligar diretamente, né, no negativo da fonte. Vou pegar um cabo aqui e vou fazer a conexão aqui no negativo da fonte, né, e ligo direto na régua aqui. Vou botar esse fio para lá. Pronto. Bom, agora eu vou ter que sair desse ponto, né, e vou ligar no resistor R1 e depois no dos polos do galvanômetro. Então, saiu da régua, ligou no resistor e daqui eu ligo dos polos do galvanômetro. Então, ó, passou por dentro do resistor, saiu aqui. Aí nota, ó, que desse ponto eu tenho que ligar na década de resistência. Então, ó, desse mesmo ponto eu vou pegar um fio e vou ligar na década. E da década, ó, saiu, passou por dentro, eu ligo aqui nesse ponto comum. Ele encaixa aqui, ligo nesse ponto comum. Então, né, ó, positivo, resistor de proteção,
veio na régua, passou pelo resistor R1, ligou num ponto do galvanômetro, saiu dele, vem no RS, do RS vem para esse ponto da régua, que também vai para o negativo da fonte. Agora só falta ligar o outro ponto do galvanômetro, conectar aqui na minha régua. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou conectar aqui. E aqui eu tenho uma ponta de prova que eu posso encostar aqui no fio, fazer o contato e correr ao longo do fio, mantendo o contato elétrico. Tá certo? Então é isso que a gente quer fazer. Bom, então agora eu vou colocar aqui uma voltagem, não precisa ser uma voltagem muito alta. Eu vou colocar aqui 1 volt, um pouquinho mais de 1 volt, o valor exato não é relevante. E eu vou ficar de olho ali no galvanômetro e vou movimentar o cursor em contato com com o condutor que está aqui na régua. Então, eu fiz o contato aqui. Você está notando que o ponteiro está mexendo, né? E ele, então nota lá, o ponteiro está para a esquerda e na hora que eu corro com o contato aqui, ele vai para a direita. Então, ele vai suavemente. Às vezes ele pode dar um pulo porque dá mau contato. Para a direita a corrente está positiva. Agora, para a esquerda a corrente está negativa. Aí eu venho mantendo o contato. E eu quero equilibrar a corrente, ou seja, eu quero que a corrente seja nula. Então eu venho fazendo contato aqui e procurando a posição que vai zerar a corrente, que é a condição que aquelas equações que a gente viu no roteiro são válidas. Então, olha lá, aqui ela está positiva, positiva, e eu venho aproximando de zero, passou, não quero, volto, até chegar em zero. Então, você vê que quando eu chego aqui perto de zero, eu estou próximo dessa posição aqui na régua, que na verdade é a metade da régua, né? Essa escala superior aqui está indicando 1, que é bem na metade da régua, ou seja, metade do condutor para a esquerda, metade do condutor está para a direita, tem o mesmo comprimento. Então, esses pedaços desse condutor na régua, eles fazem o papel dos resistores, né, que estão aqui nesse primeiro desenho, são o R3 e o R4. E aí, por que da régua, né? Porque com a régua você pode variar a razão entre as resistências R3 e R4. Tanto que aqui nesse desenho a gente já não chama mais de R3 e R4, chama de A e B. Porque eu estou interessado na razão A sobre B. A gente mostrou, né, que quando você equilibra as duas malhas, ou seja, a corrente é zero no galvanômetro, então você está na condição que o Rx é igual a Rs vezes A sobre B. Aquela relação entre as resistências vale. Então tudo que eu tenho que fazer é escolher um valor de Rs e equilibrar o galvanômetro e fazer a leitura de A sobre B. E aqui a gente está vendo que a régua ela já vem calibrada em valores de A sobre B. Por exemplo, aqui está marcado 2, que é quando esse comprimento aqui é 2 vezes esse comprimento de cá. Ali está marcado 1, mais para lá está marcado meio, por exemplo, que é quando esse comprimento para lá, para a esquerda, é metade do comprimento da parte à direita. E aí, como eu já sei que o valor nominal do resistor R1 é de 200 ohms, então, obviamente, eu vou procurar
uma medida próxima desse valor. Então, eu já ajustei aqui na década, né, uma resistência de 200 ohms, está aqui, 200. Então, nessa situação, o ponto de equilíbrio vai ser na metade da régua, né? Então, foi o que a gente observou aqui. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, 100 ohms na minha década, o ponto de equilíbrio teria que estar em outro lugar, né? Então, você vai ver que o ponto de equilíbrio vai ter que aparecer aqui perto de 2. Né? Por quê? Porque o valor da resistência vai ser A sobre B igual a 2 vezes o RS, que é o valor ajustado da década. Bom, e aí, com isso, eu determino a resistência de R1. Daqui para frente, o procedimento é sempre o mesmo, basta você ir substituindo a resistência que você quer medir. Então, eu tenho aqui, eu vou reduzir a voltagem, para evitar problema, e vou trocar agora, vou tirar o R1 e vou colocar o R2. Você lembra que não tem polaridade, né? Então, eu conecto aqui o R2, repito o procedimento, escolho o valor de RS, encontro o equilíbrio da ponte, ou seja, a corrente nula, né? E eu determino o valor do R2. Então, eu faço isso para R2, para R3 e associações de R1, R2 e R3. Então, por exemplo, associação em série, né? R2 e R3 em série. Então, vamos ver. Ó, esse aqui eu estava ligando esse aqui antes, né, os dois terminais. Só que agora eu vou associar esses dois resistores. Então, como é que eu faço? Eu ligo um aqui, outro aqui. E esse, ó, como eu quero uma série, eu ligo esses dois com um outro fio. Então, posso pegar aqui um fio conveniente e ligar em série, né? Agora, se a associação for em paralelo, o que é o paralelo? Aí, o paralelo, ele ó, esses dois vão ter que ser o mesmo ponto. Eu posso até ligar primeiro em paralelo e depois fazer as conexões. Esse e esse. E esse nesse. Então, eles estão em paralelo. Ó. Esse terminal conectado aqui e esse terminal conectado aqui. E agora, o meu conjunto, que é a associação em paralelo, eu conecto assim. Eu posso ligar tanto aqui quanto aqui, tanto aqui quanto aqui, tanto faz. Porque esses dois pontos estão no mesmo potencial e esses dois também. Então aqui eu tenho uma associação em paralelo. Então tem as associações em série, paralelo, de R1, R2, R3. Esse aqui pode sair. E depois eu tenho os resistores variáveis, né? Pronto. Esse aqui é um resistor variável em função do comprimento. Então é o seguinte, ó. Se eu ligar entre esses dois pontos a resistência, eu vou ter um fio com um comprimento L, que eu posso medir com uma régua, né? Dá aqui em torno de 30 centímetros. Bom, se eu ligar desse ponto até esse, eu tenho o dobro do comprimento, 2L. Se eu ligar daqui até aqui, 3L, daqui para cá 3, daqui para cá 4L, daqui para cá 5L, daqui para cá 6L. Então, ou seja, se você olhar aqui atrás, você vê que tem um fio, né? E o fio ele vem fazendo aqui um zigue-zague, né? Então, se eu interceptar o fio aqui, ele tem um comprimento L, se eu deixar ele ir e voltar, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L. Então, eu vou conectando aqui, ó, por exemplo. Eu coloco o meu resistor aqui, né? Eu lembro que o meu resistor de medida estava aqui, nesses polos, né? Então, eu ligo aqui, por exemplo, ó, daqui para cá, e tenho um resistor com o comprimento L, daqui para cá, né? A mesma coisa, quer dizer, de forma
semelhante, eu tenho aqui uma resistência variável em função da área, né? Então, ó, daqui para cá eu tenho uma vez um certo valor de área da seção transversal. Aqui eu tenho 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então o fio vai engrossando, né? A área da seção transversal dele vai aumentando. E o valor de uma área da seção transversal eu consigo obter porque eu sei o diâmetro do fio, né? É dado aqui, ó, 0,226 milímetros. Então eu sei calcular, né, o diâmetro a partir, ou a área a partir do diâmetro, ou do raio, que é a metade do diâmetro. Então, mesma coisa, eu uso a ponte para fazer a medida das resistências, desses resistores em função do comprimento e da área, sempre repetindo o mesmo procedimento. Coloca o resistor lá, conecta entre esses 2 pontos, né? Escolhe uma resistência RS, um valor conveniente, você pode escolher, então você pode ir variando, escolher, e equilibra a ponte. Então você desloca esse conector até que a corrente zere. E com isso você faz a leitura de A sobre B, sabendo RS, você obtém o RX.